Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o João e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E esse episódio é para vocês que estão fazendo rir porque querem viajar o mundo todo. Então, vamos lá comigo. E para esse episódio, eu estou aqui com meus amigos Enzo, Leonardo e minha amiga também, Maria Tereza. Diga oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que estudante de RI não gosta de viajar, né? Então vem com a gente e vamos descobrir mais oportunidade aí. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Rir. Eu estava um pouquinho sumido, mas estou aqui de volta agora com vocês para falar, então, sobre como pegar um avião no pós-pandemia. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Feitas as palavras dos meus queridos amigos, sempre bom pelo menos ouvir um pouquinho sobre viagens, né? Mesmo que a gente agora não consiga fazer, vamos conversar sobre isso e conhecer um pouquinho mais desse mundo e como a gente pode ir aos poucos explorando ele. É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é sobre como fazer intercâmbio, ganhar bolsa de estudos. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial. A gente trouxe aqui com nós a Janaína Freire, que ela é administradora e criadora do blog Internacionalistas de Todo Mundo. E ela já viajou mais de 5 países através de bolsa de estudo. Então, Janaína, diga oi. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Janaína que está falando. É um prazer estar aqui com vocês. Estou super lisonjeada com o convite. E vamos lá, vamos ver o que vai dar essa entrevista, essas experiências que eu vou compartilhar ao longo do podcast. Muito obrigado, Janaína. Então, prepara a sua carta de motivação e vem comigo. Bom, então pra gente começar a nossa conversa, Janaína, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, da sua história, da onde que você veio, que faculdade que você cursou, pra aí a gente, então, falar mesmo do papo sobre como conseguir as bolsas e tudo mais. Conta aí um pouquinho pra gente, por favor. Então, a minha história começa em 2012, né, vamos falar assim, em termos de carreira, que foi quando eu terminei a escola e fui pro meu primeiro intercâmbio. Eu fui fazer um programa de high school na Alemanha. Eu já vinha estudando inglês há muitos anos, antes de fazer esse intercâmbio, mas eu não tinha um nível fluente, né? Eu tinha um nível bem intermediário, eu tinha muito esse sonho de ir para fora e aperfeiçoar, e, enfim. Tive essa oportunidade, morei um ano em Iserlohn, ali pertinho de Dortmund. Foi uma experiência fenomenal na minha vida, e quando eu voltei para o Brasil no ano seguinte, em 2013, eu decidi cursar Relações Internacionais. Na época eu queria muito estudar em São Paulo, mas não deu certo, então eu acabei cursando em Natal. E é um curso assim, que na época era ainda mais recente, né, e era pouco conhecido, digamos assim, nesse meio. E eu lembro que quando as pessoas me perguntavam o que você faz, eu falava, eu faço relações internacionais. A pessoa dizia, você vai ser embaixadora do Brasil? Eu não sei, quem sabe? E foi maravilhoso, foi um período muito bom, que eu pude aprender muito. Eu infelizmente vi muitos preconceitos em relação ao curso. Não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Mas eu sempre fui uma pessoa que batalhava pelas coisas que eu queria, e não era muito de ouvir essas pessoas negativas ou a realidade do mercado. Eu sabia, eu tinha meus medos, mas sempre fui de enfrentar as coisas. E aí no meio do curso, eu conquistei uma bolsa de estudos, né? Eu fui fazer inglês, era um programa de férias, numa universidade chamada Santa Fe University of Art and Design, e era em Albuquerque, aliás, em Santa Fe, próximo a Albuquerque, nos Estados Unidos. Foi uma experiência maravilhosa, minha universidade pagou tudo, a gente foi super bem recepcionado quando chegou lá, uma experiência assim fantástica. E aí pude fazer networking, enfim, viajamos, e era uma seleção, né, um processo seletivo dos melhores alunos da minha universidade. Eu fiz faculdade em Natal, na UNP, que é uma faculdade do Grupo Laureate.
E voltei, meu inglês bem melhor, né? Foi uma oportunidade bacana, apesar de ser pouco tempo, passei um mês só. Mas uma super experiência, voltei com muita gratidão, muito gás de continuar fazendo as coisas. Durante a graduação, eu fui uma pessoa muito ativa. Além dessa oportunidade de bolsa que eu tive, eu sempre fui aquela pessoa que eu fazia monitoria, eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo, um no International Office da universidade e o outro na empresa Júnior, que eu sou uma das fundadoras, né, na época. E assim, a gente fazia palestra, reunião, com o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar na empresa Júnior, a gente conseguiu pagar um curso de prospecção em comércio exterior. Na época não tinha isso em Natal, não existia. E aí a gente conseguiu uma empresa que tinha muita experiência com exportações e importações. Elas fizeram esse curso pra gente, né? Nós negociamos um preço. E assim, foram muitas experiências acumuladas nesse período da graduação. Foi uma fase fantástica na minha vida, em termos de carreira, de produtividade. Participei de congresso, de projetos de iniciação científica. Sempre fui uma pessoa muito, muito, muito batalhadora nesse aspecto. Eu não tenho preguiça. Eu sempre falo, meu Deus, eu não estou sendo produtivo o suficiente, o que eu posso fazer mais? Parte da minha personalidade, então acabava que eu era muito assim. Acho que tudo isso contribuiu, né, para o resultado das bolsas, porque eu acho que não é só a nota que você tira na média final do curso, é o que você somou de atividades extracurriculares ao longo dele. Acho que isso é um super diferencial, sempre falo isso lá no blog. E, enfim, eu não queria saber qual era o resultado final, eu só pensava assim, eu vou acumular o máximo de experiências porque eu tô gostando, tá me agregando. E, enfim, eu via que na minha faculdade as pessoas tinham uma tendência de negativizar, né? A universidade não tem isso, não tem aquilo, tá faltando isso, podia ter tal coisa a mais porque a gente paga caro essa mensalidade. Eu focava no que tinha, porque eu acho que essa energia não adianta, né? Então, essa foi a minha postura. Depois que eu saí da faculdade, muitas coisas vieram na minha vida. Uma delas foi um estágio numa organização internacional incrível, que foi a OEA. E eu fui morar em Washington por 5 meses e meio. Acho que até hoje foi a melhor experiência da minha vida. É uma cidade que eu amo, é Washington, D.C. E pude trabalhar nessa organização internacional que me acolheu tão bem, me trouxe tantas oportunidades fantásticas, eventos, congressos, reuniões com autoridades. Também pude ter muita experiência na área dos negócios e, ao mesmo tempo, da diplomacia também. E quando eu estava nessa experiência, que ela não era uma bolsa, né, vale salientar, era um processo muito concorrido, mas não era uma bolsa. Dentro dela, eu ganhei outra bolsa. Aliás, outras 2 bolsas. Durante esse período trabalhando, eu pensava, gente, isso aqui é um momento passageiro, eu não tenho garantia de contrato, então eu vou dar o meu máximo e usar isso aqui como um jump. Era só o que eu pensava. Então, eu vou aproveitar, vou curtir, a cidade é maravilhosa, são muitas oportunidades, mas e depois? Né? Sempre pensava isso. E aí eu comecei a me inscrever para oportunidades de trabalho, bolsas. Eu também pesquisava muito as universidades da cidade, o que elas tinham para oferecer, o que eu podia participar. E aí eu vi um edital de uma das universidades, que era inclusive perto de onde eu morava, que era Georgetown University. Inclusive as filhas de Trump estudaram lá, uma terminou agora. Na época que eu estava estudando, ela estudava lá. E é uma universidade muito, muito, muito prestigiada, é uma universidade muito conhecida, príncipes já estudaram lá, enfim, é um sonho, o prédio é lindo. E eu consegui uma bolsa de estudos lá para estudar inglês. Ah, Janaína, mas você já fala inglês, não importa. Eu fui pelo networking, pela experiência, para conhecer pessoas. E aí
assim, foi uma experiência muito boa, porque os contatos que eu fiz me geraram uma carta de recomendação de muito peso. Isso também contribuiu muito para o meu processo de bolsa de estudos. E aí eu fui estudar lá. Para mim, assim, eu via que muita gente ainda estava aprendendo, eu entrei num nível que era bem mais baixo, mas assim, eu achava super legal. O professor, ele era de uma área, ele era um professor aposentado na universidade que estava dando aula no curso de inglês para estrangeiros. E aí tinha algumas vagas com bolsa, eu me inscrevi, consegui, fiz um networking com ele. E assim, como ele era da área do MBA, né, de negócios, era o que eu queria para minha vida, eu falei com ele: professor, eu sei que eu não sou sua aluna do MBA e tal, mas está acabando aqui o curso, eu queria muito começar minha vida, né, o senhor sabe como é. Me arranjou uma carta, pelo amor de Deus, e comecei a conversar. E aí ele disse: não, sem problema, eu vou dar uma carta de recomendação sim, acho que as pessoas têm que ter iniciativa e sei como é, eu também já estive começando minha vida um dia, pode deixar que no último dia de aula você vai ter sua carta. E aí foi uma carta que mais na frente vocês vão entender que fez muita diferença, porque ele é uma pessoa bem influente, né? E foi uma experiência legal, só isso já valeu aquela bolsa, aquele contato ali. Fiz amizade com o pessoal da universidade. Todo dia que eu chegava lá, aliás, todo dia não, era todo sábado. Eu trabalhava de segunda a sexta na UEA e sábado, das 7 até 12 da manhã, eu ficava lá na universidade. Em dias que eu chegava, tava tendo um churrasco, tinha outro dia, tava tendo uma festa, outro dia teve uma feira internacional, era maravilhoso. Então, ter tido essa iniciativa valeu muito a pena, sabe? Outra super oportunidade que foi uma espécie de bolsa, mas não foi uma bolsa, eu ganhei a credencial por fazer parte do time da UEA, foi o Spring Meetings, que é um evento que acontece entre o Banco Mundial e o FMI todo ano em Washington, D.C., e vem autoridades do mundo todo, vem rei, vem rainha, vem princesa, vem ministros, enfim, pessoas super importantes, secretários e tal. E esse evento, eu ganhei a credencial por fazer parte da UEA, negociei com o meu chefe, que eu queria muito participar, então eu acabava levando o meu trabalho para casa à noite, para poder passar o dia trabalhando, ou passar o dia aproveitando o evento. Era assim, eu estava participando, de repente tem aqui uma pessoa, uma comida que eu nunca vi na vida, e aí tem aqui uma palestra, eu dou um livro de presente, de repente eu estou aqui, chega o presidente do Banco Mundial, depois chega a CEO do FMI, e assim, você naquela experiência, meu Deus, eu não sei para onde eu olho, eu não sei o que eu faço, é gente demais, super experiência. Mas também foi por essa coisa de negociar, de ir atrás, de, enfim, conversar com o chefe, achar um jeito para fazer as coisas funcionarem, né? E aí, paralelo a isso, também estava me inscrevendo para mestrados, né? E aí eu me inscrevi para um dos mestrados das bolsas da UEA. Não sei se vocês já viram, mas o site da própria UEA tem bolsas de estudos também. E aí eu comecei a me inscrever para vários, organizei meus documentos, enfim, fiquei bem focada nesses processos seletivos, foi uma fase assim que eu aprendi bastante sobre isso. E acabei sendo aprovada, acho que uns 2 meses depois da inscrição, para uma bolsa de estudos em uma universidade da Espanha. E eu até postei recentemente o print lá da aprovação de quando eu recebi esse e-mail. Mas aí não era um mestrado tão na área, tão focado no que eu queria. Então eu decidi que eu não ia investir minha energia, que eu ia esperar outros processos, outros resultados que eu estava me aplicando. Um deles era da minha bolsa da Fundação Carolina. E eu me apliquei quando estava na UEA, mas eu só fui receber o resultado bem depois. Mas enfim, continuei essa experiência, participei de muitos eventos. Um deles estava Dilma Rousseff, outro estava o Maurício Macri, que antigamente era o presidente da Argentina, né? Agora não é mais. Mas assim,
muita experiência incrível, conheci muitas pessoas que foram chaves nesses processos, fiz muita amizade, deu para melhorar inglês, deu para aprender espanhol, porque a OEA é uma organização que as pessoas falam muito mais espanhol do que inglês, eu não sabia disso. E, enfim, quando eu saí, né, volto, um pouquinho antes de eu sair da OEA, minha mãe foi me visitar e aí a gente estava viajando. Um certo dia, recebo uma ligação de uma entrevista sobre um edital de uma universidade coreana que eu tinha me aplicado, né? Mas esse era um programa curto, não era mestrado, era um programa de empreendedorismo para jovens e tal. E aí, esse programa, ele estava com o edital aberto quando eu estava trabalhando na OEA. Eu até conto essa história com mais detalhes lá no feed do blog, do Internacionalista pelo Mundo. E o meu chefe me autorizou a participar, mas ele falou, Janaína, você pode participar, não tem nenhum problema, mas quem vai fazer a seleção são os coreanos. Então, assim, não vai depender da gente quem vai ser selecionado ou não. Falei, tudo bem, eu só quero ter a chance de enviar o meu projeto e poder competir com os outros. Não, tudo bem, sem problemas. E aí, no meu último dia de estágio, eu fui lá me despedir, levei uma lembrancinha. Minha mãe já estava me esperando. E aí ele foi e falou, muito obrigada, sua colaboração aqui, não sei o quê. E ele falou. No final, ele olhou para mim, Asta Coreia, você foi aprovada. E eu, como assim, gente? Eu não tô entendendo. Aprovada em quê? Eu já tinha esquecido desse edital. E ele foi, Janaína, a bolsa da Coreia, a gente recebeu o resultado hoje, parabéns, tal. E eu saí de lá super feliz, muito, muito, muito feliz, comemorando essa conquista dessa bolsa, né? E também muito feliz de ter atingido o meu objetivo, que era usar aquela oportunidade como um jump, né? Muitos dos meus colegas que estavam trabalhando comigo, eles só pensavam na balada, em festas que Washington tinha, e acho que isso era maravilhoso, acho que eu também aproveitei bastante, mas eu acho que toda vez que a gente agarra uma oportunidade como essa, a gente precisa ver outras coisas, precisa ver o depois, né? Porque tudo passa muito rápido. Infelizmente, aquele momento também passou muito rápido. E outras responsabilidades chegaram, né? Então, quando eu estava viajando com minha mãe, terminou isso, a Universidade Coreana ligou, fez uma entrevista em inglês, queriam testar o meu nível de inglês, depois disseram que iam mandar os detalhes, que a bolsa era minha, que eu me preparasse, eu fiquei super feliz. Inclusive hoje, lá nos meus stories do blog, eu compartilhei o e-mail que eu recebi deles, com a data e as explicações. Enfim, uma recordação super feliz na minha carreira, com certeza. E uma outra coisa também, durante esse passeio com minha mãe, eu lembro que eu estava mostrando a cidade para ela. E aí eu recebi um e-mail da Fundação Carolina dizendo que eu estava na etapa final da bolsa de estudos, né, do mestrado que eu queria, que era em Relações Internacionais e Comércio Exterior. E aí eu fiquei muito desesperada, porque na época eu não estava com computador e eu não tinha esses documentos aqui em fácil acesso no celular, né, eles queriam o meu histórico de notas e alguns documentos assim. E aí eu tive que pedir para minha irmã abrir meu e-mail, mandar isso, enfim, foi bem corrido na época, eu fiquei bem desesperada, mas deu certo. E aí eu voltei pro Brasil, né, essa fase acabou. Acho que com uns 10 dias que eu voltei pro Brasil, eles marcaram uma entrevista comigo. Nessa entrevista eles fizeram várias perguntas super importantes, que eu até fiz um post também no blog falando sobre elas e orientando também sobre isso. Sempre perguntando assim, como que você se vê, o que você quer para sua vida, para o seu futuro, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, como é que você se vê, o que você vai fazer. E isso foi muito marcante para mim, é tanto que eu sempre oriento isso no meu programa de Coaching Mentoring, construir essa visibilidade de futuro com as pessoas, né? A gente precisa ter essa visualização prévia, mesmo que ela não se concretize em 100%.
E depois dessa entrevista, passaram-se acho que uns 10 dias e aí eu já recebi o resultado. A bolsa era minha, a bolsa do mestrado. Paralelo a isso, eu estava me organizando para ir para a Coreia, então foi muito corrido para mim, muito mesmo. Eu estava arrumando mala, organizando documento, fazendo check-up médico e fui para a Coreia e fiquei resolvendo à distância a burocracia da Espanha, porque o visto eu tinha que conseguir antes de viajar, e isso foi bem burocrático. Mas deu tudo certo. Eu passei um mês na Coreia do Sul, uma experiência fenomenal, universidade maravilhosa. Experimentei muita coisa assim, de comida diferente, hábitos diferentes, tudo sobre a Ásia, né? Ali um mundo novo. Enfim, uma experiência que eu nunca vou esquecer, que eu tenho muita gratidão de ter participado, sabe? E aí, quando eu saí da Coreia do Sul, eu vim para o Brasil, passei 2 meses e aí já fui para Espanha. Meu mestrado era em Madrid. E aí passei quase 1 ano em Madrid fazendo esse mestrado. Defendi a minha dissertação na área de lobby internacional de mulheres. Foi uma experiência também bem interessante. O mestrado foi muito difícil. Na época eu não era tão fluente no espanhol. Cheguei lá com muitas dificuldades no idioma, enfrentei muita coisa, mas foi uma experiência bem enriquecedora em termos emocionais, profissionais, enfim, foi bem interessante. E depois eu vim para o Brasil, porque o meu visto acabou, e aí fiquei trabalhando, o blog nasceu, não tive mais como parar, porque a partir desse momento que eu comecei a ganhar minha segunda bolsa, as pessoas me procuravam para saber sobre essas oportunidades, o que elas podiam fazer. E quando eu cheguei no Brasil, eu até fiz muitas entrevistas de trabalho, só que o programa de coaching mentoring, eu costumo dizer que ele nasceu sem eu ter pensado ou planejado ele bem, sabe? Porque as pessoas me procuravam e eu não sou aquele tipo de pessoa que nega ajuda. Eu acho que é super válido poder ajudar quando as pessoas querem uma dica, né? Às vezes um documento que está em dúvida. E eu comecei a ajudar, só que isso começou a tomar muito do meu tempo, né? E aí eu decidi que eu ia profissionalizar esse trabalho e colocar ele nas redes sociais, enfim. Então, Internacionalista pelo Mundo nasceu. Lá eu conto a minha história, conto as minhas aventuras nos países, as culturas, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Ao todo, eu já conheci 15 países, né? Tive a oportunidade de aprender 4 idiomas e sou muito realizada com isso tudo. E atualmente, na pandemia, sigo aqui um pouco presa, né? Porque eu ia para uma outra experiência de 1º de junho, que em breve eu vou contar lá no blog, vou falar sobre ela. Eu ainda não posso falar sobre ela, mas estou super feliz, mesmo assim. Sigo trabalhando bastante, ajudando muitas pessoas do mundo todo que querem ter oportunidades como essas e viver essas experiências. E se sentem perdidos, não sabem qual é o primeiro passo, qual é o documento, quais são as orientações. Então esse trabalho, ele chegou até mim, eu não escolhi, mas eu sou muito grata dele ter vindo para minha vida, porque eu realmente amo o que eu faço. Que incrível, Janaína. Eu acho que você passou por diversas experiências. Nossa, daria um episódio cada uma delas, porque, caramba, olhar as viagens a viagem para a Coreia, para a Espanha. Eu acho que você conseguiu trazer aqui para o episódio várias possibilidades, né, e experiências incríveis que existem aí para o pessoal de RI ou até mesmo outras áreas. Eu achei muito interessante de verdade. Ai, obrigada. Eu adoro compartilhar essas histórias. Para mim é sempre um prazer quando alguém me pergunta. Assim, são recordações muito, muito, muito felizes da minha vida. Também, Janaína, pra gente que ouve assim, é uma ajuda tremenda, seja para dar um estalo de pensar, nossa, eu quero isso, ou também só de ouvir toda essa trajetória sua, também de, enfim, várias questões, várias dúvidas, é o que o Jaú disse, assim, cada uma delas daria um episódio, que, enfim,
você ajude a gente a entender mais como é que foi todo esse processo. A gente quer saber também um pouquinho mais de como foi tudo isso para você. Claro. São muitas coisas, né? São experiências totalmente diferentes e cada uma única, né? Conheci pessoas diferentes, são culturas diferentes, idiomas diferentes. Mas, assim, eu só sinto gratidão, sabe? Gratidão pelas oportunidades que eu tive, por essas instituições terem investido em mim, acreditado em mim. Mas eu acho que a gente precisa se blindar, sabe? Com essas coisas difíceis que acontecem no mundo, na economia e também com as pessoas negativas que vêm no nosso caminho. Eu vi muita gente dizer RI não tem futuro, RI não tem emprego, RI não tem oportunidade. Cara, saia da zona de conforto e cria a sua oportunidade, sabe? Se é isso que está faltando, vai atrás do que você quer, do que você acha que é interessante. E eu vi que todas as pessoas desse meio que tomaram essa iniciativa, hoje elas têm muito trabalho para ser reconhecido, muitas conquistas e estão seguindo aí, estão viajando, ganhando dinheiro, atendendo clientes, crescendo na área, sabe? E as pessoas que ficaram nessa vibe da reclamação seguem nela. Então, você perguntou como eu me sinto muito feliz por tudo que eu consegui fazer saindo da minha zona de conforto, sabe? Bom, Helena, é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Você que passou por diversos processos, conseguiu eles, muito bem você contou a sua trajetória. Aonde você pesquisava essas coisas? Onde você olhava essas oportunidades? Tinha algum site? Você ia direto no site das universidades? Como que era essa descoberta de editais, assim? Porque eu fiquei imaginando assim, nossa, como você chegou tão próximo a essas informações? Cara, olha, é uma história longa isso. Mas assim, eu sou aquela pessoa que, por exemplo, eu vou por cidade. Aqui nessa cidade eu tenho interesse nela. Quais são as universidades que tem aqui? Eu listava todas as universidades e olhava edital por edital de cada uma. Eu não tinha preguiça, que 90% das pessoas têm, de ler editais. Era chato, era muito chato. Se pudesse não ler, melhor, mas não tinha essa opção, né? Então, eu comecei a estudar os editais das universidades, eu comecei a seguir páginas de consulados, às vezes páginas de grupos de universidades que eu via nos editais ou então via no Facebook da universidade. Há um grupo que divulga oportunidades para jovens, procurava bolsas de estudos em outros idiomas, né? E aí apareciam as coisas, eu me cadastrava no próprio site, ficava recebendo essas coisas. Também pesquisava muito blog na internet, pessoas que já tinham feito isso. Mas na minha época não tinha muita coisa, sabe? Assim, eu fui desbravando mesmo esse caminho. Hoje eu vejo que tem vários Instagrams que postam oportunidades, ensinam o passo a passo, assim, do zero. Na minha época não existia nada disso. Quando eu comecei a pesquisar oportunidades na área de RI, digamos que a internet não era o que ela é hoje, sabe? Assim, existe muita coisa pronta, muito canal no YouTube. Não tinha nem... Eu diria que não tinha nem 35% do que nós temos hoje. Mas eu não procurava dificuldade, eu procurava a solução. Era isso que eu fazia. Então, eu seguia muita página de consulado, de embaixada, de instituições internacionais, organizações internacionais. E sempre alguém comentava, ou postava, marcava, e aí as oportunidades iam aparecendo. Também nesses sites, por exemplo, como o da OEA. A OEA tem bolsa de estudos. Pouca gente sabe disso, porque pouca gente explora o site. Mas eles têm. Eles têm, inclusive, financiamento, né, para o pessoal que quer fazer faculdade nos Estados Unidos, que é bem caro. Eles têm um financiamento que você se organiza, mesmo você não sendo americano. Então, foi um período bem longo, pesquisando muita coisa. Inclusive, hoje eu estava organizando meu e-mail, estava apagando os e-mails antigos, e aí vendo
oportunidades que eu me inscrevi, as pessoas me respondiam, né? Eu estava morando nos Estados Unidos, eu tentei oportunidades de trabalho também, ou de outros estágios, e as pessoas respondiam: tudo bem, Miss Freire, recebi o seu application, boa sorte, não sei o quê. Então, era bem interessante, era cansativo, mas eu diria que tudo isso valeu a pena. Hoje, vocês podem encontrar muitas oportunidades de estágio, trabalho, bolsas de estudos no meu próprio blog. Nos stories eu posto diariamente vários tipos de oportunidades, ensino como buscar, como cada perfil pode se encaixar em cada uma delas. Então, tá bem simplificado. Janaína, bem no sentido disso que você estava falando, de como foi esse processo de desbravar para você, né? E como, né, basicamente, desbravar parece, então, ser o primeiro passo. O que eu queria saber é se você acha que essa é uma coisa que mudou muito ao longo do tempo. Se conseguir uma bolsa, ou conseguir uma vaga de estágio, ou conseguir, enfim, uma oportunidade como essa que você teve hoje é muito diferente do que era antes, né? Ou muito diferente de quanto foi para você, e também o quanto o impacto de mais pessoas demandando isso, mais pessoas procurando isso, competindo também, você vê que isso afeta, ou assim, o que você diria sobre a situação atual de pessoas que querem começar a tentar oportunidades de viajar e oportunidade de bolsas como as que você teve a oportunidade de fazer? Olha, eu diria que tá mais concorrido, né? Eu vejo, por exemplo, pelos números da Fundação Carolina, que foi uma das minhas bolsas, né? Eles divulgam os números de applications recebidos e que estavam corretos, vamos dizer assim. Da minha época para o ano seguinte, mais do que dobrou esse número, né? Foi impressionante. Eles estão sempre tendo recorde de applications. Mas eu diria assim que eu não acho que é mais difícil. Eu acho que às vezes você precisa estar no lugar certo, no momento certo. Parece clichê, mas é. Tem uma cliente que estava falando comigo hoje que o application dela era muito bom, ela se aplicou para uma organização internacional e ela não foi aceita. Ela falou: eu não sei, o que você acha? Eu mudo meu perfil, não sei o que fazer. E eu falei assim: olha, eu não acho que o seu perfil tá ruim, eu acho que o seu perfil tá excelente. O que acontece é que às vezes aquela organização internacional não tinha uma demanda de um perfil como o seu no momento, e isso é uma coisa imprevisível. Na OEA, por exemplo, no meu ano de contratação, eu vi que eles pegaram muitos advogados. No ano seguinte, eu já vi que eles focaram mais no pessoal da comunicação. Então, assim, não é que o currículo de um ou de outro não tá bom o suficiente, é que a demanda interna de cada instituição ou bolsa de estudos é uma coisa que a gente não tem como adivinhar, entendeu? A gente dá o nosso melhor e entrega. Então, essas coisas acontecem. Eu não acho que é mais difícil, eu acho que o nível é o mesmo, acho que tem mais pessoas competindo, mas acho que, assim, à medida que você aperfeiçoar o seu currículo, o seu application completo e tentar várias oportunidades, não tem como você ter mais expectativas e não tem o que você fazer de melhor além disso, sabe? É realmente desfocar um pouco. Também não adianta ficar naquela pilha de eu tenho que passar, eu tenho que conseguir isso, ou só isso vai dar certo pra mim. Eu acho que é ser bem resiliente com esse tipo de processo, sabe? Eu queria te perguntar uma coisa agora um pouco mais geral, que na verdade seriam duas perguntas assim dentro de uma. Eu sei que não existe nenhuma fórmula, com certeza não existe nenhum método específico assim que vai solucionar todos os problemas, mas a primeira pergunta seria como uma pessoa poderia se preparar para algo nesse sentido, para conseguir uma bolsa, e como ela poderia se preparar depois para ir, caso ela consiga a bolsa. E nesse sentido também, o que geralmente o pessoal pede nos processos seletivos? Qual que de que modo a pessoa precisa se preparar, né, para esses pedidos que podem vir? Vamos lá, é uma pergunta bem extensa, eu vou falando, mas se eu esquecer algum detalhe, me puxa que aí eu volto, tá? Então,
Eu acho que a principal coisa de quem quer bolsa de estudos é incrementa o seu currículo ao máximo. Não adianta só você ser nota 10 em todas as disciplinas da faculdade. Você tem que mostrar que você é uma pessoa extremamente produtiva. Que fora da sala de aula você tem um currículo bem dinâmico, uma rotina que devolve algo para a sociedade. É isso que eu costumo dizer. Um trabalho voluntário é bem interessante, um estágio, um trabalho de iniciação científica, projetos, monitoria, não sei, o que tiver na sua cidade, né, na sua universidade, aproveita. Eu costumo dizer que isso é muito importante. Então, a bolsa de estudos não existe assim uma fórmula de a bolsa funciona dessa maneira, em todos os cantos vai funcionar do mesmo jeito. Não, tudo é muito específico, pessoal, muito mesmo. É tão específico que um edital de um ano para o outro, às vezes ele muda completamente, né? O da Fundação Carolina, por exemplo, já é um edital totalmente diferente do edital que eu fiz. E às vezes inclui uma coisa, exclui uma outra coisa, às vezes inclui tudo, às vezes não inclui quase nada, é uma coisa bem parcial. E aí vai depender do país, da universidade, da instituição que está oferecendo essa oportunidade para vocês, tá? Eu sempre digo para todo mundo focar no edital, ler o edital em todos os detalhes, até aquelas letrinhas super pequenas, porque às vezes vocês podem se perder só nessas entrelinhas. Mas no geral, eu sempre falo assim, tem muita coisa que a bolsa não cobre e que as pessoas não contam com isso. Por exemplo, passaporte. Não tem essa bolsa que vai mandar o dinheiro para você fazer o passaporte antes de... Não. O passaporte é um documento que faz parte do application. Em quase todas as minhas bolsas eu tive que mandar vários documentos, entre eles o passaporte. Então, esse custo é todo seu. É um custo de, vou colocar aí, R$270, acho. Enfim, é todo seu. Traduções juramentadas de documentos também é um custo todo seu. Apostilhamento de AIA também. E demais documentos que precisam de firma reconhecida em cartório, por exemplo, autenticações. Tudo isso não tem bolsa nenhuma que vai chegar e vai mandar uma verba. Você tem que economizar porque, dependendo da situação, às vezes são muitos documentos, traduções juramentadas são coisas bem caras. E tudo isso você precisa enviar antes de ir. Fora isso, se você quiser se preparar melhor, né, eu estou colocando tudo isso aí como uma coisa básica, obrigatória, que você não tem como fugir desse tipo de custo. Digamos que vocês escolham uma universidade ou um país que peça o visto antes, que foi o meu caso. Quando eu cheguei da Coreia do Sul, eu tive que correr e planejar uma viagem para Salvador, porque o consulado escolheu que eu só ia tirar o visto em Salvador. Eu até tinha onde ficar, por exemplo, no Rio ou em São Paulo, mas eles disseram, não, é Salvador, você tem que estar lá nesse dia, nesse horário, o endereço é esse aqui, se vira. Então eu tive que pagar hotel, Uber, hospedagem, né, alimentação, enfim, os voos. Tudo eu tive que planejar de última hora e a bolsa não cobriu nada disso. Então pode acontecer com vocês. E quando eu cheguei lá, eu também paguei pelo visto, foi do meu bolso. Entendeu? Então, assim, o SEDEX de volta também, eles disseram, olha, você tem a opção de pagar uma empresa para mandar o seu passaporte com visto de volta e você também tem a opção de vir aqui em Salvador buscar. Então, as duas opções eram bem caras, eu não paguei barato. E, às vezes, a gente não está preparado para tudo isso, né? Desde a faculdade, quando eu comecei a planejar essas coisas, eu comecei a ver que o custo era alto. E que eu precisava me preparar, economizar, focar. E eu via muita gente da minha sala dizer, ai, tal coisa é muito caro, morar fora é muito caro, curso de inglês é muito caro, não sei o que é caro. Mas tinha o iPhone mais top do momento, frequentava festas caríssimas. Então, assim, eu acho que às vezes é prioridade, sabe? Quando uma coisa é prioridade pra você, você dá um jeito.
Você encontra uma alternativa, não sei como, mas encontra. Então, eu sempre fui muito focada nisso também. E esses custos, como eu estou dizendo, eles são variáveis, essa preparação. Eu estou colocando aí a preparação obrigatória, mas voltando, digamos que você queira uma preparação mais elaborada, com um plus. Tem muita coisa que vocês podem fazer que facilita a vida de vocês e que talvez tenham custos. Por exemplo, o check-up médico é uma coisa que eu super recomendo como parte da preparação para embarque. Porque digamos que você tenha qualquer coisa, às vezes simples para resolver, e você não resolve, ou ir ao dentista também. Você chega lá no exterior e aí às vezes o seu plano de saúde não cobre tudo, você gasta uma grana, sai do seu bolso, às vezes a bolsa não cobre. E aí você se prejudica, né? Fica numa situação mais complicada, ou então tem um problema de saúde que você não sabe. Então sempre que eu vou viajar eu faço check-up médico, recomendo isso com muita frequência lá no blog. Se organizar bem, sabe? Isso faz diferença. E acho que isso seria um plus que preveniria até explosões financeiras que às vezes você não conta. Por exemplo, dentista lá fora é bem caro. Então, são pontos assim que eu falo para as pessoas que o planejamento ele é muito longo. Às vezes ele leva 1 ano, 2 anos. E eu acho que o maior erro é que as pessoas querem fazer assim, vou me formar em 2022. Então, em 2022 eu começo a pensar no meu projeto de ir para o exterior. E às vezes não dá tempo, porque você descobre que você tem que fazer toda essa trajetória, juntar um dinheiro que você não tem, e fica mais difícil e mais distante. Então, parece clichê essa coisa de falar de planejamento, mas ela é muito real. Não sei se eu respondi todos os detalhes, me corrija se tiver faltado algum ponto. Ajudou sim, respondeu sim, Janane. Inclusive, exatamente sobre isso que você está falando, uma outra pergunta que eu acho que você deve receber bastante é pensando nisso, né? Que o planejamento então é algo que, enfim, a gente pode gastar muito tempo nele, né? Eu sei que não tem exatamente um tempo exato para pensar quando começar a planejar, mas a minha pergunta é mais assim, pensando, então quando que eu vou começar? Pensando nesse processo, quando que eu vou começar a ir atrás de bolsa? O que eu preciso ter antes? Em qual momento da faculdade? Quais experiências eu tenho que ter antes para começar a pensar em ir para fora, sabe? Coisas assim. Bom, eu costumo dizer que não só dentro de RI, mas todo tipo de graduação que a pessoa escolha fazer em qualquer área, o mais importante é você experimentar todas as áreas dentro da sua. Por exemplo, RI é diplomacia, direitos humanos, direito internacional, enfim. Descobre o que você gosta de verdade, sabe? Dá o seu máximo em cada uma. Isso aqui eu não gostei, elimina da minha vida, isso aqui não dá pra mim. Isso aqui eu já tenho uma empatiazinha, vamos ver, não sei, não tenho certeza, vamos avaliar melhor um pouco lá na frente. Pesquisa o que as pessoas da área de vocês fazem na real, sabe? Não é só assim, eu acho que eu vou trabalhar numa organização internacional porque aquela pessoa vai ganhar muito dinheiro ali ou é muito bem sucedido. Primeiro é você saber o que você quer fazer dentro da área que você escolheu. Depois que você tem essa noção muito prática, muito real, muito específica, aí você começa a ver que tipo de pós-graduação você gostaria de fazer na área que você escolheu. Digamos que você escolheu sustentabilidade na área de RI. Aí você vai começar a analisar quais são as universidades que existem, opções na área que você escolheu. E aí você vai fazendo um mapeamento, né, por cidades, analisando direitinho o perfil de cada uma. E uma coisa muito importante que eu sempre falo é as pessoas precisam ver o currículo antes de terminar a faculdade, porque às vezes você acha que está suficiente, mas tem muita coisa que você poderia fazer antes de concluir o curso. Por exemplo, participação em centro acadêmico, atividades que mostram que você exerceu liderança, né? Tudo isso vai ser bem interessante para dar aquela incrementada antes da experiência total acabar. E na entrevista eles vão perguntar isso, você vai estar preparado para responder.
E eu acho que tudo isso complementa e você não perde tempo. Você sempre fica pesquisando coisas da área que você tem empatia, afinidade, e vai se especializar ou vai começar a trabalhar. Tem um LinkedIn turbinado na língua do país que você gostaria de ir, se é em inglês, ou então coloca em inglês mesmo, tendo um país que não é de língua inglesa. Mas eu digo assim, de repente você escolheu França, já coloca em francês. De repente a Espanha, já coloca em espanhol. E assim, fazer contatos. Acho que não precisa perder tempo nessa fase, sabe? Aproveita ela para conhecer pessoas da área, conversar com profissionais que trabalham nas áreas que vocês têm afinidade, saber mais ou menos como é o ritmo de vida deles. De repente, salário, ver se isso se encaixa com vocês. Às vezes você pensa, eu quero de repente ser diplomata em Londres. Aí você não começa em Londres, começa na Nicarágua, não sei. E aí será que ser diplomata em Londres, na Nicarágua, a mesma coisa? Entende? Às vezes, uma função que a gente escolhe fazer aqui em outro país é muito diferente do que a gente pensou. Então, eu acho que a dica para essa sua pergunta é sempre seja muito específica e realista em tudo que você planejar, porque tudo isso vai tirar aquela fantasia, vai evitar muitas frustrações e você vai caminhar na direção certa. A primeira vez que você fez a sua bolsa, você estava em qual período da faculdade? Só para também ter um parâmetro para a gente saber também. Eu acho que eu fazia o 4º período. Acho que era o 4º período. Mas assim, isso também eu acho que não tem uma relevância, sabe? Essa bolsa era muito específica da minha universidade, era uma seleção para os melhores alunos, as maiores notas dos cursos. Mas não foi porque eu fazia o 4º período. Se eu fizesse o primeiro, eu também poderia ter tentado. Se eu fizesse o segundo ou o último, isso aí não era critério, né? Isso era um processo seletivo muito interno da universidade que eu estava quando aconteceu, mas eu também não esperava só por isso. Por exemplo, a OEA você pode fazer em qualquer período. Não, a partir do 2º período você pode fazer. E aí, independente de onde você esteja, desde que você possa ir para Washington e trancar e ficar fazendo lá o estágio, você pode procurar oportunidades assim também, sabe? Não precisa se limitar, só se a oportunidade disser que não aceita antes ou depois. Legal, Janaína. E agora, para a gente concluir aqui essa rodada de perguntas, eu queria perguntar para você, então, agora a antítese de tudo aquilo que a gente perguntou. O que não fazer para conseguir as bolsas de intercâmbio? Eu tenho uma lista. Eu acho que essa lista é maior do que a lista do que fazer. Eu sempre falo muito sobre isso no blog também. Eu acho que a principal coisa é deixar tudo de última hora. Esse erro, nossa, isso me tira do sério, juro. Eu acho que as pessoas querem assim, tipo, ver o edital hoje, aí o último dia é hoje, então eu vou enlouquecer para fazer tudo hoje. Minha dica é: não faça. Por quê? Porque uma carta de motivação é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa que se faz em meia hora. É uma coisa que você precisa, primeiro, ler absurdamente, porque você precisa ter conteúdo do que você vai escrever. Você não vai ficar repetindo asneira e colinha do Google. É uma coisa séria, um documento que vai trazer uma apresentação de peso sua, né? De repente tá ali o RH do Banco Mundial lá na sua carta e você bota uma asneira de última hora. Não é assim. Então, o grande e principal erro é fazer as coisas de última hora. Deixar o edital por último. Amanhã eu faço. Não, segunda-feira que vem eu faço. Tô com preguiça hoje, depois eu vejo. Isso atrapalha muito. E aí o que as pessoas fazem? Deixam para fazer no último dia, não conseguem fazer, não são aprovadas porque entregam uma coisa mal feita. E aí vem aquela velha história de bolsa de estudos. É muito difícil, muito inacessível. Nossa senhora, ninguém consegue. É uma coisa complicada.
Mas o complicado vem justamente daí. Os documentos são entregues errados, sabe? Com uma visibilidade horrível, desorganizados, mal feitos, que dá para você sentir o aroma daquela preguiça da pessoa. Então, esse é o principal ponto. Acho que as pessoas se preocupam muito com nota. Hoje mesmo, lá nos stories, eu coloquei uma caixinha de perguntas e uma pessoa me perguntou qual era a nota que você tinha que ter no seu histórico escolar para poder conseguir bolsa. Eu não acho que tem uma nota específica. Eu acho que as pessoas focam muito nisso e esquecem o fora da sala. Eu acho assim, um 8 já é ótimo. A minha nota, por exemplo, de média final do curso foi 8.4. Não acho que é uma nota altíssima, acho que é uma nota normal, mas eu acho que o que foi mais importante foram as minhas atividades extracurriculares. Eu acho que isso contou muito mais. Um erro também das pessoas é que as pessoas não conseguem se apresentar, por exemplo, começa uma entrevista. Tem que passar muita segurança, formalidade, saber se expressar, ter um planejamento, né? Anotar ali um guiazinho antes da tela, o ring light na frente, e você coloca um guia atrás para você se situar, o que você vai dizer, o que você vai falar. As pessoas não têm essa organização, esse planejamento, e muitas vezes se perdem nas entrevistas e passam talvez impressões erradas ou não conseguem passar a ideia que eles queriam. Então acho que tudo isso acontece pela falta de planejamento. Eu sempre falo isso no blog, quanto isso é importante, isso determina o resultado final das pessoas, né? Essa coisa também da falta de planejamento financeiro, como eu falei, tudo surpreende. Às vezes você escolhe um país pensando que vai ter tudo e aí surgem alguns obstáculos financeiros no meio do caminho. Às vezes o país muda regras de imigração, aumenta o valor do visto e aí a pessoa pega desprevenida. Então isso também precisa de muita antecedência. Então são muitos pontos, mas eu diria que se for para focar em alguma coisa, foque nisso. Agora a gente vai com o nosso quadro tradicional como entrevistado. A gente vai fazer algumas perguntas informais para a Janaína, para descobrir os gostos peculiares dela e para vocês julgarem em casa. Bom, Janaína, a primeira pergunta é: se você tivesse que escolher uma música, essa música seria aquela música de abertura de você entrar em uma briga, num ringue. Imagina a situação, assim. Vão anunciar você num ringue de luta, assim, com você e Janaína no octógono. Que música que tocaria, assim, na sua entrada triunfal? We Are The Champions. Tem que ser algo motivador. Muito bem. Genial. O que eu vou escutar? Bom, a próxima pergunta é se você tem algum tipo de filme, série que você gosta muito, que você meio que fala pra todo mundo assistir. Aquele filme, ou mesmo a série, que muita gente fala série aqui. Que, nossa, você fala pra todo mundo, nossa, você deve assistir. Aquele que você tem um carinho muito imenso, sabe? Teria alguma obra assim? Cara, The Crown, da Netflix, que fala sobre Nossa, é muito boa mesmo. Família real britânica. E assim, eu sou fã da Lady Di, já assisti vários documentários dela. E vai chegar agora essa temporada que vai aparecer, né, Lady Di. Então eu sou muito fã, sou suspeita de ter todo mundo na minha casa para assistir. É fenomenal, recomendo muito, muito mesmo. Principalmente para o pessoal de RI, para entender a posição da Inglaterra no contexto político internacional. Super importante. Muito boa indicação. E você teria algum livro de cabeceira, Janaína? Aquele livro também que você gosta muito, tem muito apreço? No momento, o meu livro de cabeceira, que eu estou muito apaixonada, inclusive já postei lá na dica de livro do blog, no destaque dos livros, é o da Michelle Obama, que
que ela acabou de lançar não, faz alguns meses, mas o livro é fantástico e ela fala muito sobre a carreira, a vida na Casa Branca, a vida após a Casa Branca, e essa é uma mulher que eu admiro muito, muito mesmo, então o livro é fantástico. Falaram que é muito bom mesmo, imagino. E mais uma pergunta se você, falando em celebridade, assim, em pessoas icônicas, se você pudesse escolher alguém para ter aquele jantar especial, para trocar uma ideia, para conversar, alguém que ainda é vivo, algum falecido, celebridade, quem você escolheria? Não tem como escolher uma pessoa diferente, é a Michelle Obama. Não sei se meu coração, eu não sei se o meu coração aguentaria, né? Eu não sei se eu teria um infarto, porque eu sou muito fã dela, sou muito, muito, muito fã. Eu admiro essa mulher, assim, nossa, demais. E tudo que ela representa, o feminismo, as causas humanitárias que ela ajuda, o incentivo às mulheres no empreendedorismo, defende a posição das mulheres negras no mundo contra o racismo, violência contra a mulher, tudo que ela levanta são bandeiras que eu acho super importantes de serem discutidas, e acho muito, muito, muito massa que uma pessoa que tem esse prestígio no mundo use esse prestígio para devolver alguma coisa para ele. Sim, nossa, sim. E uma pergunta, se você tivesse que escolher um dos países, né, que você teve a oportunidade de conhecer, assim, para ser o seu preferido, assim, qual você escolheria, que você gostou de conhecer? Vamos lá. Em termos profissionais, né, totalmente profissionais, eu escolheria Washington DC como uma cidade muito marcante na minha vida. Não vou falar país, porque é complicado o país, né? A experiência vai ser na cidade. Mas o Washington DC faz parte do meu sonho, da minha vida, de coisas maravilhosas que eu tive a oportunidade de viver. Mas assim, em termos de país, de conviver, né, de experiências pessoais e assim, o todo, a questão de educação, saúde, turismo, custo de vida, seria a Alemanha, que foi o meu primeiro intercâmbio. Porque é um país que oferece muita coisa e ele é muito completo em diversos aspectos que uma pessoa precisa para viver. Legal, Janaína, com certeza. Eu acho a Alemanha também um país demais. Se você ouvir alguns dos nossos podcasts aqui, eu tô sempre puxando o saco da Alemanha, inclusive. Mas a minha outra pergunta, então, seria também um pouquinho da antitética a essa, é de qual país que você quer muito ir que você ainda não teve a oportunidade de ir? É muito mais difícil. Eu tenho uma lista. Eu todo dia faço listas. Gente, inclusive, escrevam as coisas que vocês querem. Porque há 10 anos eu escrevi várias coisas no papel, né? E eu encontrei essa agenda. E aí eu percebi que quase tudo tinha se concretizado, sabe? Então, antes de tudo, se visualizem nas coisas que vocês querem. Comecem a sonhar, escrevam elas, falem sobre elas. O universo precisa saber o que vocês querem especificamente. E só fazendo um paralelo disso, sejam muito específicos sempre. Eu lembro que eu estava na Espanha e aí aconteceram os problemas e eu estava chorando esse dia, não estava bem. Eu falei assim, meu Deus. E a luminária do meu quarto, a lâmpada tinha queimado, então eu estava sem luz. Eu disse, meu Deus, tudo que eu queria era uma luz para resolver essa situação que eu não sei como é que eu vou fazer. Manda uma luz, meu Deus, nesse contexto, como é que eu vou resolver tudo isso? Será que vai dar certo? Aí em 5 minutos, a minha roommate bateu na porta e disse, Janaína, eu arranjei aqui uma luz para o seu quarto, tinha uma lâmpada guardada aqui. Então, quando você fala luz, é muito amplo. Tenham cuidado com isso, sejam sempre muito específicos. E quando você falou do país, como foi a sua pergunta? Desculpa. Qual país que você ainda não foi que você quer muito ir? Eu diria que a China.
tem a Noruega e tem a China. A Noruega é um país que eu quero muito visitar, porque tem pessoas especiais para mim lá, né? É uma coisa mais pessoal. Mas em termos de carreira, é a China. Faz muito tempo que eu tenho uma grande história com a China, eu conto muito sobre isso no blog. Já aconteceram várias coisas que me levariam para lá, só que no fim não deram certo. Então eu fico sempre nessa curiosidade. É um país que tem muitas cidades que eu gostaria de visitar e está na minha mente, eu nunca esqueci. Uma hora vai dar certo. Muito legal, Janaína. Agora, uma pergunta um pouco mais diferente dessas, um pouco menos séria. Eu, inclusive, fiz essa recentemente, que é se você pudesse escolher uma das opções para estudar entre Hogwarts e a Mansão Xavier, qual você escolheria? A do X-Men. A do X-Men, com certeza. Sem dúvidas, porque eu acho, assim, mais interessante. Todos eles têm poderes completamente diferentes e eles se ajudam com todas essas diferenças e se entendem também. Eu acho bem mais interessante do que só a temática da bruxaria. Não sei, é uma coisa pessoal mesmo. Tem mais o que fazer lá, né? Bem... Gente, qual é? Magia, galera! Brincadeira, eu gostei muito dessa resposta, mas eu com certeza diria Hogwarts. Eu confesso a vocês que eu ainda estou na metade dos filmes, né? Ainda não assisti, assim, assisti uma parte, assisti a outra, mas eu chego lá. Bom, pessoal, esse foi mais um Pode Rir. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que foi um tema muito legal, foi uma conversa muito bacana. Eu gostaria de agradecer imensamente você, Janaína, por essa imensa conversa que você teve com a gente. Foi muito, muito legal. Eu agradeço. Então, bom, pessoal, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Estamos em todas essas plataformas. E também siga a Janaína no blog Internações pelo Mundo. É isso, pessoal. Até a próxima. Isso, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Me sigam lá no Internacionalista pelo Mundo. Tem muito conteúdo sobre estudar no exterior, sobre viajar, sobre esse planejamento todo que eu falei. E venham conhecer o meu programa de Coaching Mentoring online, que vocês vão ter um direcionamento personalizado sobre tudo isso, tá? Muito obrigado, Janaína, pela oportunidade de ouvir sua história. Foi realmente muito legal. E eu também gostaria de agradecer ao ouvinte por estar aqui conosco mais uma vez. E até a próxima. Bom, meus queridos, muito obrigado pela presença. Janaína, também muito obrigado pela sua presença. Acho que foi uma conversa fantástica. Quem ouvir até aqui vai amar e vai conseguir agregar experiência só com essa conversa e muito mais entrando no seu blog. Então, novamente, como já eu disse, sigam a Janaína no Internacionalistas pelo Mundo, nos sigam nas redes sociais, justamente também para vocês adquirirem mais conhecimento e ficar mais fácil de passar na bolsa de intercâmbio. E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigada, Janaína. Trouxe muito para o nosso debate, trouxe muito para todo mundo que ouviu o podcast. E realmente, como o Enzo disse, até o próximo debate. Eu que agradeço, Maria Tereza. Foi maravilhoso. Super oportunidade. Estou lisonjeada com o convite. E contem comigo nas outras oportunidades que vão vir, tá?